Olá pessoal, boa tarde para vocês que estão acompanhando aqui o vídeo aqui no meu canal, né? Vamos falar mais do Santos. Falei ontem da vitória, né, do Santos de 6-0 sobre o Galo Clube de Rio Claro. O Santos que ficou em oitavo vai enfrentar o primeiro colocado do Paulistão. O jogo contra o Novo Horizontino. O jogo será no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. Já informações dos ingressos, tá bom? Informações dos ingressos, que foi atualizado agora há pouco, né? Através dentro do site do Globoesporte.com. Você vai saber mais atualizações sobre o valor dos ingressos para você, torcedor santista, que quer ir para Novo Horizonte acompanhar de perto o Santos Futebol Clube, que joga neste domingo, 4 horas da tarde, jogo entre Novo Horizontino e Santos, o jogo pelo Campeonato Paulista. Vamos trazer para você aqui as datas e horários dos jogos, tá? Para você, tá? Também dos outros times, também do São Paulo, Corinthians e Palmeiras, mas é claro, depois, claro, o resto, o foco é o Santos Futebol Clube, tá bom? E, bom, vamos lá. A Federação Paulista de Futebol, que divulgou ontem, né, na segunda-feira, as datas e horários dos jogos das quartas de finais do Campeonato Paulista. Vamos lá. Sábado, dia 21, 2 jogos. No estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e São Paulo, 18 horas e 30 minutos, tá bom? Esse jogo que terá transmissão da TNT Sports e HBO Max, tá? Red Bull Bragantino e São Paulo, às 18h30, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. E logo mais, jogo com transmissão da TV aberta, Record TV e também na Cazé TV no YouTube, Palmeiras e Capivariano na Arena Barueri. O jogo será às 8h30 da noite, 20h30 no horário de Brasília. Jogo entre Palmeiras e Capivariano. Esse jogo terá transmissão da TV aberta, né, Record TV, e também no YouTube, na plataforma digital YouTube, na Cazé TV. E no domingo, o jogo entre Novo Horizontino e Santos, que eu acabei de falar aqui, né, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Santos que enfrenta o Novo Horizontino, que foi o primeiro colocado do Campeonato Paulista, e o Santos que foi o oitavo, e enfrenta a equipe de Novo Horizonte. O jogo será no Jorjão, ou no estádio Jorge Ismael de Biasi, na cidade de Novo Horizonte. Jogo às 4 horas da tarde. Já falar informações dos ingressos desse jogo, tá bom? E também, só que esse jogo terá transmissão, Novo Horizontino e Santos, TNT Sports e HBO Max, tá? Para você, torcedor, não der para você ir no jogo do Santos, você acompanha a partida na TV fechada, na TNT Sports e também na HBO Max, também no streaming, que para quem tem a assinatura do streaming HBO Max, você acompanha também a partida ao vivo de Novo Horizontino e Santos, tá bom? No estádio Jorge Ismael de Biasi e também na TNT Sports, que é o canal fechado. E também, logo mais, à noite, às 8h30 da noite, né, no mesmo dia, no domingo, dia 22 de fevereiro, 22 deste mês de fevereiro, Portuguesa e Corinthians, às 8h30 da noite, no Canindé, tá bom? Portuguesa e Corinthians no Canindé. O jogo será às 8h30 da noite, com transmissão da Record TV e Cazé TV, tá bom? Record TV e Cazé TV transmitirão essa partida TV aberta, tanto Palmeiras e Capivariano no sábado na Arena Barueri, e também tanto quanto Portuguesa e Corinthians do jogo no Canindé, na capital paulista, em São Paulo. O jogo será clássico paulista lá na capital paulista, entre Portuguesa e Corinthians. O jogo também com a transmissão da Record TV e Cazé TV no YouTube. Você acompanhará esses jogos que terão a transmissão na TV aberta. E na TV fechada, Red Bull Bragantino e São Paulo. O jogo será no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, no sábado. Só que o jogo será às 6h30 da tarde. E o jogo que será às 4 horas da tarde, transmissão o jogo entre Novo Horizontino e Santos na TNT Sports e também na HBO Max. Também transmitirão esta partida com exclusividade, né, jogos escolhidos das próprias detentoras dos direitos de transmissão do Campeonato Paulista, que eu falo da TNT Sports com a HBO Max e também Cazé TV e também a Record TV, que transmitem com exclusividade o Campeonato Paulista 2026. Tá bom? E, então, vamos
Vamos agora trazer para você as informações dos ingressos do jogo entre Novo Horizontino e Santos, que as equipes que se enfrentam este domingo às 4 horas da tarde, em jogo único no Jorjão. Então, e vai um tabu, né? O Santos não derrota o Novo Horizontino lá na cidade de Novo Horizonte, no estádio Jorge Ismael de Biasi, desde o dia 23 de maio de 1993. E claro, atuando pelo Campeonato Paulista. O Santos que venceu naquela oportunidade por 3-2 a equipe do Novo Horizontino. Venceu por 3-2. Então, o Santos que agora que já tem a grande chance de quebrar um tabu. O Santos já quebrou, jogando na Vila Belmiro, já fazia acho que quase 9 anos que o Santos não derrotava o Novo Horizontino, derrotou na estreia de virada por 2-1, e agora tem a grande chance de quebrar um outro tabu, que já faz 32 anos, quase 32 anos, que o Santos não derrota a equipe do Novo Horizontino lá dentro do Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O Santos que agora tem a grande oportunidade de quebrar esse tabu, mas só que o Santos vai ter um jogo muito difícil e muito complicado, tá? Não espere jogo fácil não, tá? Jogo muito difícil. Novo Horizontino é um time muito bem montado, é um time muito complicado, é um time encardido de enfrentar. Então o Santos não leva sorte na maior parte das vezes. Mas é claro, a gente quer que o Santos jogue um bom futebol e vença lá. O Santos tem condições? Claro, tem, com certeza. Se olhar em termos de elenco, o Santos tem um elenco melhor que o do Novo Horizontino, com todo respeito à equipe do Novo Horizontino, que fez uma campanha brilhante, tem seus méritos, tá, o Novo Horizontino. Não vou contestar os méritos da equipe de Novo Horizonte, mas o Santos precisa mesmo impor o seu bom futebol. Espero que com a vitória contra o Velo Clube de Rio Claro dê uma motivação a mais, mas isso não quer dizer que o time entre de salto alto, achar que vai ganhar do Novo Horizontino. O Santos não pode entrar de salto alto. O time tem que ter confiança e respeitar o adversário é uma coisa. Agora, entrar de salto alto, isso aí já não é legal não. O Santos não pode entrar, os jogadores não podem entrar com esse pensamento. Tanto os jogadores quanto o técnico. E agora o Vojvoda, ele tem que aproveitar agora, porque agora o Santos vai ter elenco, pelo menos, e vai ter banco de reservas. E pelo menos, só dele já não levar o João Schmidt, e se não levar também o Lautaro Dias, já está ótimo, porque são jogadores que, para mim, não agregam em nada no Santos. Não, para mim, já são jogadores fracos. Para mim, o titular tem que ser o Ilharão no meio campo, tem que jogar o Gabriel Bontempo e o Gabriel Menino. Essa é a minha opinião. Por exemplo, se o Gabriel Menino, vamos supor que o Santos está vencendo bem o jogo, o Novo Horizontino, já pega ou tira o Arão ou o Gabriel Bontempo para colocar o Gabriel Menino, porque o time não perca a qualidade no meio de campo. São jogadores importantes, são peças importantes no meio campo e ataque. A única coisa que o Santos tem que melhorar é o sistema defensivo, que ainda vem sendo muito questionado, e não é à toa que o Santos está correndo atrás de contratação de zagueiros. De César, por enquanto, deu uma esfriada, mas parece que o Santos não desistiu ainda. O Santos tenta a contratação do zagueiro de César, que foi oferecido por empréstimo, e agora parece que o Racing recuou, quer o pagamento à vista de 5 milhões de dólares. E aí deu uma esfriada por causa disso, tá? O zagueiro argentino de César, de 24 anos, tem 1,86 m de altura, um zagueiro alto, né? Se for olhar, é um bom zagueiro. E foi aprovado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda, mas por enquanto ainda não temos ainda informação se assim ainda correta se o jogador virá ou não. Mas o Santos ainda não desistiu, tá? Esfriou a negociação? Sim, esfriou um pouco, mas o Santos ainda segue tentando negociar com o atleta do Racing, né, da Argentina. Ele fez até um gol no último campeonato argentino agora, no último domingo, e então isso aí parece que fez com que a diretoria do Racing, os gestores lá do clube argentino, pedisse ao Santos comprar o atleta. Só que o Santos não tem esse dinheiro, tá? Não tem por quê? Porque agora a maioria dos clubes que querem vender jogador para o Santos exigem garantias bancárias. Isso aí é o que está pegando muito mal para o Santos, porque o Santos, claro, tem essa fama de ser um clube mal pagador. Então isso aí não é à toa que o Santos não conseguiu acertar com o Felipe Loyola, que estava perto de vir para o Santos, só que aí chegou, o Santos demorou para concluir a negociação, demorou, né, para realizar a compra do atleta.
aí surgiu a proposta do Pisa da Itália, que ofereceu uma proposta bem maior. O Santos ofereceu 6 milhões de dólares, enquanto a equipe do Pisa ofereceu 7 milhões de dólares. Então aí o Pisa da Itália, clube de menor expressão da Itália, acabou levando o jogador, que disse que ele queria jogar no Santos, mas só que o dinheiro falou mais alto do que ele querer, da vontade dele ir jogar no Santos Futebol Clube. É uma pena, né? Porque ele perdeu a grande chance de vir no clube onde jogou o Rei Pelé, maior jogador da história, maior jogador de futebol de todos os tempos. Bom, já vamos falar sobre... Hoje o Santos contou com a chegada do Uruguai, tá? Do jogador Christian Oliva, de 29 anos, volante, que veio do Nacional do Uruguai. O Santos comprou o atleta, só que o jogador acerta um contrato de 3 anos, tá? Já vamos... E hoje está realizando os exames médicos no CT Pelé. Ele chegou hoje cedo no CT Pelé para realizar exames médicos e assinará o contrato de 3 anos com o Santos Futebol Clube, tá bom? Já detalhes sobre o Christian Oliva. Bom, então falando sobre a venda de ingressos, né? O Novo Horizontino e Santos no domingo, 4 horas da tarde, está confirmado, tá? Porque ontem saiu os jogos das quartas de finais do Campeonato Paulista. Novo Horizontino e Santos, 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília. Já estão à venda os ingressos, né, que foi atualizado há mais ou menos 1h30 atrás, no site do Globoesporte.com. Então, o jogo entre Novo Horizontino e Santos pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e as equipes se enfrentam no domingo às 16 horas no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, em uma partida única. E quem vencer avança para a semifinal. Então, em caso de empate, o classificado será definido nas penalidades. Então, se houver empate, dependendo, com ou sem gols, penalidades máximas, tá? Dependendo o placar do jogo, né? Dependendo assim, o empate com gols ou sem gols, vai para as penalidades, tá bom? Agora, quem vencer, tanto o Novo Horizontino quanto o Santos, avançam para as semifinais. Bom, as entradas do valores dos ingressos custam entre 50 e 200 reais. Veja bem, na arquibancada geral local, 100 reais, 50 reais meia entrada. Arquibancada inferior local, 200 reais, meia entrada, 100 reais. E também na arquibancada geral visitante, 200 reais, meia entrada, 100 reais. Os ingressos estão sendo vendidos pela internet, né? E também você pode encontrar na loja Sport Billy, na rua 15 de novembro, 737, no centro de Novo Horizonte. E se houver disponibilidade, também haverá venda nas bilheterias do Jorjão no dia do jogo, tá? O jogo será às 4 horas, a partir das 2 horas, né? A partir das 14 horas, no horário de Brasília, claro. 2 horas antes do início do jogo, do horário do jogo, haverá a venda dos ingressos. Então, para você, torcedor santista, já tem que chegar lá bem cedo, para, claro, se estiver perto lá, já ficar lá no estádio, lá aguardando. Claro, pega uma fila e depois já aproveita, já compra os ingressos, já garante o seu ingresso já no dia do jogo. Então, você pode entrar. E crianças, né, de até 12 anos incompletos, acompanhados do responsável, não pagam. As crianças com essa faixa etária de 12 anos... estão acompanhando com seus pais, ou talvez, né, com seus pais principalmente, não pagam, tá? Então, essa é a informação que eu trago para você. Então, crianças não pagam, só o adulto mesmo, o responsável que estiver com a criança, paga, a criança não, tá bom? Seja menino ou menina, ainda mais nessa faixa etária, ainda mais criança de 8, 9, até 12 anos, não paga, tá certo? Então, essa é a informação que eu trago para você aqui sobre os ingressos. Então, um pouco salgado, mas compensa para quem quer ver o seu time do coração, ainda mais o Santos Futebol Clube, e lá no estádio Jorjão. E a expectativa é que domingo esteja muito quente, muito calor. Talvez não dá para descartar uma possibilidade de chuva também, porque agora esse ano, nesse verão, você sabe, calor e chuva. Então, chuva aparece do nada, tudo pode acontecer. Então, sempre há esse risco de chuva durante a partida do jogo, tá bom? Bom, isso aí, o Santos Futebol Clube, que agora já, após a classificação, venceu por 6-0 a equipe do Belo Clube de Rio Claro, contou com um empate, né, com um tropeço do Guarani contra o Palmeiras, porque se o Guarani vencesse o Palmeiras, o Santos
ficaria de fora, mesmo com uma goleada histórica aplicada diante do Belo Clube de Rio Claro. Porque o Guarani esteve a um gol para conseguir talvez a classificação. Fez 1-0 no Palmeiras, depois aí o Palmeiras acabou empatando. Então, e também o Santos, que até o Botafogo e Capivariano estava 0-0. O Santos estava ficando em sétimo e ia enfrentar o Palmeiras, que é o segundo. Aí o Capivariano fez 1-0, passou o Santos um ponto à frente, né, com 13 pontos contra 12 do Santos. Então o Capivariano passou o Santos, né, com um ponto na frente e jogou o Santos para oitavo, ou seja, o Santos já enfrentaria o primeiro colocado, que é o Novo Horizontino, que fez uma campanha brilhante no Campeonato Paulista. O o Novo Horizontino, que perdeu para o Red Bull Bragantino, acho que por 2 ou 3-0, né, na última rodada do Campeonato Paulista. Então, o Santos, que ficou em oitavo, enfrenta o Novo Horizontino. E ao certo momento estava em sétimo e ia enfrentar o Palmeiras. Aí teria que jogar praticamente já no gramado sintético, né? Tanto a Arena Barueri, a Arena Crefisa Barueri, tanto também o Allianz Parque, são os gramados sintéticos, não o gramado natural, igual tem a Vila Belmiro, igual tem o estádio do Morumbi, o estádio de São Paulo e também o estádio da Neoquímica Arena, o estádio do Corinthians. Então, um gramado sintético é totalmente diferente do que um gramado natural. Então, o Santos Futebol Clube, que agora, pelo menos assim, se deu bem, apesar dos pesares, vai ser um jogo complicado, tá? O Novo Horizontino é um time muito chato, é um jogo difícil. Não espere um jogo muito fácil, tá? Porque o Novo Horizontino, claro, é melhor tecnicamente do que a equipe do Belo Clube de Rio Claro, com todo respeito. Muitos torcedores falam que o Santos ia perder pro Belo Clube, não sei o quê. Mas eu falei, não, o Santos não perde, o Santos ganha. O Belo Clube, eu já percebi, a partir do momento que eu vi o jogo do Belo Clube contra o Corinthians, o jogo foi em Rio Claro, deu para perceber as eficiências do adversário, que é muito fraco. É muito fraco. Então, qualquer time poderia ainda golear tranquilamente o Belo Clube de Rio Claro. Com todo respeito, nada contra o adversário, pelo amor de Deus, não desrespeitando, não menosprezando, mas deu para perceber que o Belo Clube é uma equipe muito fraca, então não adianta. Bom, vamos agora trazer aqui a informação sobre o Di Cesare, né? Porque a exigência do Racing, que travou o Santos na conversa com o Marco Di Cesare, foi devido, foi o que eu acabei de falar aqui, é porque o Racing estaria disposto a emprestá-lo para o Santos, que foi o único interessado na contratação do atleta, e onde que aí o Santos começou a negociar, só que aí depois o Racing voltou atrás, depois quando ele jogou ainda no Campeonato Argentino, fez até gol, né, no último campeonato, acho que o Racing venceu, mas não dá para saber o placar exatamente, ele fez gol, e onde que aí parece que o Racing recuou, aí mudou de ideia, falei, não, agora queremos vender em definitivo, e o Racing exige 80% à vista, onde que o Santos acabou de fato, talvez, esfriando a negociação com o zagueiro Di Cesare. E então o Santos deve abrir um leque para outras opções diante das dificuldades em convencer o time argentino para ter o zagueiro que teve experiências, né, ruins recentes no futebol brasileiro. E então, veja bem, o Santos, que ainda segue no mercado em busca de um zagueiro, e por hora não será o Marco Di Cesare, um jovem de 24 anos, que para mim cairia muito bem na zaga do Santos, por ser um jogador jovem, de 24 anos, tem mercado do futebol ainda, por ser ainda novo, ser jovem. Eu acho que o Santos, só que o Santos não conseguiu, porque o Santos não tem dinheiro, e também a negociação ficou complicada, porque o Racing exige 80% do valor total da negociação, que é o valor de 31 milhões de reais. Isso mesmo, 31 milhões de reais. Esse é o valor que o Racing pede pelos 80% dos direitos econômicos do atleta. Então foi por esse motivo que o Santos acabou desistindo. E o Santos, nesse cenário, teria que desembolsar mais ou menos 24,8 milhões à vista. E o Peixe não passa nem perto de conseguir depositar isso de forma imediata. E nesse cenário, a negociação está travada e a preocupação do clube argentino é tomar um calote. E em conversas informais, o staff do Racing admite que não teve boas experiências recentes com o futebol brasileiro e acusa, por exemplo, o Grêmio de ainda não ter pagado por Nardoni. Olha só, o Grêmio, hein?
O Santos que tentou, ainda queria, tinha interesse no Nardoni, o volante, volante argentino, não sei se é volante ou zagueiro, acho que é volante, né? Então o Santos tentou a contratação desse jogador, só que aí o Santos fez sondagens, só que aí o Racing não vendeu. Aí o Racing acabou vendendo para o Grêmio, e o Grêmio parece que não pagou também, viu? O Grêmio não pagou. Então é por isso que os clubes argentinos, para não tomar calote de alguns clubes brasileiros, então eles pegaram, exigiram garantias bancárias. É uma coisa que não acontece realmente quando se trata de uma transação de você comprar o jogador em definitivo. O Santos tem esse histórico também, claro, de muito grande de comprar jogador e não pagar. De comprar, mas não pagar à vista. Então, é o que acontece muito no Santos Futebol Clube, por causa das gestões passadas, que isso aí é o que está pesando demais no Santos. Então, por isso que o Santos está se prejudicando muito no mercado e não conseguem contratar jogadores de qualidade por causa da incompetência dos próprios dirigentes, que fazem muita lambança, e o clube na parte de administração mostra ser uma administração fraca, e que fazem coisas, fazem tudo errado, e se não fizesse tanto errado, não cometesse tantos erros, talvez o clube já poderia ter um dinheiro suficiente, teria uma bala e já compraria o atleta de forma já imediata e também em definitivo. É uma pena. Bom, o Santos Futebol Clube, que então, por enquanto, vê como difícil, né, a vinda do Marco de César, e o Santos vai atrás de outras alternativas, outros jogadores, outros zagueiros, e o Santos também, claro, tinha interesse no zagueiro Kaká, mas houve uma repercussão negativa da parte da torcida do Santos nas redes sociais, então fez com que o Santos, a diretoria do Santos, desistisse de contratar o zagueiro Kaká do Corinthians, que está encostado, está sem espaço na equipe do Corinthians. Então o Santos descartou a possibilidade de tentar contratar o zagueiro Kaká, que está encostado no Corinthians. E também, né, veja bem, o Santos que fecha com o Oliva, né, e claro que o Santos aguarda exames para anunciar a contratação do atleta. O anúncio pode sair hoje, tá? Porque o jogador chegou ontem à noite, por volta de 21 horas, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. E o jogador, claro, já desceu a serra, já está em Santos. E, claro, o Santos que já aguarda, praticamente o jogador é aguardado para exames, e também, claro, para ser anunciado, e também para assinar o contrato por 3 anos com o Santos Futebol Clube. O zagueiro de 29, o meio-campista volante de 29 anos, o uruguaio Christian Oliva, de 29 anos, que assinará o contrato válido por 3 temporadas, ou seja, 3 anos de contrato com o Santos Futebol Clube, tá bom? É um bom jogador, tá? É um jogador de extrema, ele marca muito bem, é um jogador rápido, ele não tem um histórico assim de lesões graves, só teve algumas lesões musculares, que é normal, todo jogador vai ter lesões musculares, mas não teve lesão grave, tipo lesão do joelho, que é o pior de todos, né, do que uma simples lesão muscular. Quando ocorre talvez lesão na panturrilha ou na coxa, então, são mais frequentes da maior parte de riscos de qualquer jogador de futebol sofrer, ainda mais com a carga pesada de treinos ou de jogos também. Isso aí pode refletir bastante, de certa forma. Então, o Santos contrata um jogador que, pelo que eu fiquei sabendo nas informações, não tem histórico de lesões graves no joelho, tá? E ainda mais do joelho, tá? Só mais lesões musculares, que é normal, todo jogador corre esse risco de sofrer de lesões musculares. E então o Santos que aguarda o meio-campista uruguaio Christian Oliva no Brasil, e para a realização de exames médicos no CT Pelé e assinatura do contrato por 3 anos. E ele tem 29 anos e defendia o Nacional do Uruguai. E o Santos procurava no mercado um meio-campista com condição de brigar pela vaga de titular. Para mim, chega para ser titular, tá? Essa é a minha opinião. Eu acho que o Santos acho que vai dispensar mais alguns jogadores. Eu acho que o Tomás Rincon pode estar de saída.
Ainda o Santos vai ter problemas, né, com o negócio de transferban, no caso do Arouca de Portugal, pela compra do João Basso. O Santos não pagou, o Santos deve ao Arouca de Portugal, pode sofrer transferban, e também deve ao ex-técnico, o português Pedro Caixinha, que ficou por 3, 4 meses no comando técnico do Santos e acabou, claro, sendo demitido pelos péssimos resultados no início do Campeonato Brasileiro, que, claro, dava mostras que o Santos ia brigar para não cair, e também foi eliminado no Campeonato Paulista contra o rival Corinthians. Para mim, pipocou contra o Corinthians no ano passado, tá? Vamos lembrar isso. O Santos acabou pipocando contra o rival Corinthians, tinha tudo para poder ter superado o adversário, mas não teve capacidade. Pelo técnico que escalava mal o time, e também não conseguia ter uma organização tática para conseguir vencer um jogo numa semifinal e fazer com que o Santos fosse para a final, e também a eliminação contra o CRB de Alagoas também. Só que o CRB já não era mais acho que não era mais o técnico, o Pedro Caixinha, acho que era o Kleber Xavier, tá? Se não me falha a memória. Então, o Santos Futebol Clube colecionou vexames no ano passado. E esse ano não pode repetir de novo, porque o cenário se repete graças ao planejamento atrasado da diretoria, que, na minha opinião, começou a reformular agora. Não era para começar a reformular o elenco agora. Tinha que ter reformulado isso ano passado, em dezembro. Falei, não vou contar com esse jogador, vou contar com esse. Pega assim, tipo, a diretoria, a comissão técnica deveria já ter feito esse planejamento sim, antes, porque sabe que o Campeonato Paulista ia começar muito cedo. Só que ele falou, não, vamos passar Natal, Ano Novo, vamos deixar após Ano Novo. Só que após Ano Novo não deu tempo, tá vendo? E olha o que acabou acontecendo. Então, é uma pena. O Santos, infelizmente, a diretoria, o presidente fizeram tudo errado, planejamento atrasado, que fez com que o Santos agora passe sufoco nos jogos. Dentro do campo esportivo, o time não conseguiu apresentar um bom Campeonato Paulista. Começou bem na estreia, depois o time começou a tropeçar em jogos que não poderia ter tropeçado. O técnico começou a mudar o time toda hora. Isso aí não é bom, porque isso atrapalha. Você tem que ter um padrão tático, um time base para disputar os campeonatos, e saber utilizar bem o elenco, trabalhar bem o elenco do Santos Futebol Clube. Então acho que o Vojvoda, ele pecou muito nesse aspecto, principalmente de ficar mudando o time e também escolher errado nas escolhas erradas, escalações, e também nas substituições, que eu acho que isso aí é o que acabou atrapalhando o Santos durante o Campeonato Paulista. E não pode errar, não pode, mas só que eles não aprenderam, infelizmente. Então isso aí. Então o jogador Christian Oliva, que jogou no Nacional, teve passagens por clubes da Itália, Espanha, Argentina e México. E ele estreou profissionalmente em 2018 e depois atuou por Cagliari da Itália, Valência da Espanha, Talleres da Argentina e Juárez do México, tá? Então esses são os clubes em que ele atuou até retornar ao clube de Montevideo em 2024. E na última temporada, olha só, ele jogou 42 jogos, participou de 42 jogos, marcou 3 gols e deu 3 assistências. Em 2026 ele entrou em campo apenas 2 vezes pelo Nacional. Então, esse é o Christian Oliva, que chega ao Santos Futebol Clube, tá? Já está em Santos, claro, já é aguardado no CTR Pelé para exames médicos. Até agora eu acho que ele não chegou, acredito que agora à tarde ele chegue, já realiza os exames e assinará o contrato por 3 temporadas ao Santos Futebol Clube, tá bom? Agora vamos falar sobre o jogo do Santos e Velo Clube rapidinho, minha gente. Vamos falar sobre o Neymar, que para mim eu gostei muito. Ele entrou bem na partida, deu para perceber que ele está muito bem, o Neymar. E cá entre nós, com o Neymar no Santos é outro time, tá? O patamar é lá em cima, eleva o patamar do time totalmente. Por que eu falo isso? Porque o Neymar é um jogador que atrai o adversário e dá espaço para outros jogadores, que é um jogador que tem uma boa visão de jogo, faz tabelas, ele consegue talvez fazer com que o time tenha uma boa triangulação, uma jogada. Então o Neymar, ele é um jogador, assim, ele é excelente nessa questão tática. Então
Deu para perceber que o Gabigol fez 2 gols decisivos, é um jogador que pode, de certa forma, decidir jogos, partidas importantes. Eu acho que com o Neymar em campo, no time do Santos, eu acho que o futebol de todo o time vai aparecer bem mais. Por quê? Porque é um jogador que consegue orientar os jogadores, consegue fazer com que o time tenha um dinamismo maior de toque de bola, passes, triangulações, o time consiga ter espaços, ainda mais se pegar um adversário forte, você consegue enganar o adversário, e também tem bons jogadores com bons poderes de finalizações. O Moisés, eu acho que o futebol dele vai melhorar mais ainda, ele é um bom jogador, tá? Jogador que atuou pelo Fortaleza, ele é um bom jogador, e para mim melhor que o Guilherme, né? Assim, em termos de ser habilidoso, de habilidade, para mim ele é melhor que o Guilherme. É um jogador que também que sabe finalizar para o gol, finaliza muito bem. O Barreal caiu um pouco de produção. Ontem eu falei de falar do Barreal, tá? O Barreal nota 2 também, tá? Não jogou bem no jogo de domingo, antes de ontem, no domingo contra o Belo Clube, apesar do escanteio muito bem batido e também no lance do primeiro gol do Santos, que para mim foi espetacular. E para mim depois ele sumiu no jogo. Para mim ele precisa aparecer mais, o Álvaro Barreal. Ele é um bom jogador, mas só que ele caiu muito de produção do time do Santos. O Gabriel Montempo tem que ser titular, para mim, eu acho que não pode sair mais do time. E o Vojvoda, pelo amor de Deus, não tire o Gabriel Montempo, tá? Mantenha ele no meio campo do Santos. Ele tem que jogar. Porque para mim ele é um jogador de um bom toque de bola, se posiciona bem, é um jogador que consegue dar boas assistências, é um jogador que para mim ele vai ajudar, ele ajuda bem mais do que o João Schmidt, mais do que o Zé Rafael. O Zé Rafael até agora não estava mostrando o mesmo futebol que jogou no Palmeiras. E o Mike não dá também, tá? Mike não dá. Mike é muito fraco, jogou muito mal, errando passes, caía, não consegue parar em pé no campo, é incrível. Ele não consegue dar a profundidade, não sabe atacar e apoiar, igual faz o Igor Vinícius, que faz muito bem, mais do que o Mike, isso aí com certeza ele faz. O Igor Vinícius para mim, é titular. Para mim, eu acho que se o Igor Vinícius estivesse nessa lateral direita do Santos, eu acho que o Santos ia ganhar uns 8-9, viu? Porque o Igor Vinícius, ele é um lateral que dá grande profundidade, é um jogador que dá opção opção de ataque no time do Santos. Então, eu acho que para mim o Igor Vinícius é muito mais jogador do que o próprio Mike, que para mim é um jogador fraco, na minha humilde opinião. Então, ó, veja bem, o Neymar, ele estreou muito bem, tá? Eu acho que agora o Neymar, o que ele tem que fazer? Ele tem que ter sequência de jogos e também voltar a marcar gols também, porque eu acho que se ele voltar a marcar gols, eu acho que ele vai ter grandes chances de ser cada vez mais lembrado pelo Ancelotti para os amistosos da seleção antes da Copa do Mundo nos Estados Unidos neste ano de 2026. Uma coisa que me chamou a atenção sobre o Neymar foi do lance, assim, antes de começar o jogo, não vou falar no lance, pelo amor de Deus, foi a atitude dele de ter atendido uma torcedora do Santos que acabou indo ver o jogo do Santos, é fãzaça do Neymar, e o próprio Hugo 69 lá da Peixão TV, que mostrou, e onde que aí parece que o Neymar, ele atendeu a torcedora, ele, claro, deu a camisa para ela. Foi uma imagem que viralizou na Santos TV, também nas redes sociais, que também. Então, a atitude, nota 1000, a atitude do Neymar com a torcedora que é fã dele, demonstrou ser fã. Claro, tirou foto com ele, conversou rapidamente com ele antes do jogo contra o Velo Clube de Rio Claro. Então, foi muito legal demais a atitude de Neymar. Parabéns para ele. O Neymar, além de ser um grande jogador, grande craque, né? Para mim é uma das grandes esperanças, caso ele vá para a Copa do Mundo, se ele não sofreu mais nenhuma lesão no meio desse caminho, ele pode ser a grande esperança da seleção brasileira na Copa de 2026. Tudo depende do Neymar se destacar no Santos, e eu acho que o Santos, com o Neymar em campo, o time eleva totalmente o patamar. Só que o Santos, infelizmente, joga na dependência de Neymar, e isso é o que me preocupa, porque dá para ver que com
Sem Neymar os números não são bons, com o Neymar os números são melhores, porque o ano passado ele salvou o Santos do rebaixamento, né? Isso tem que ser dito. Por mais também que ele, não vamos esquecer do jogo contra o Mirassol, né? O Santos empatou 1-1 contra o Mirassol, o Neymar foi de herói a vilão, fez 1-0 pro Santos, ele que foi na cara do goleiro do Mirassol, fez 1-0 e depois ele fez um pênalti infantil em cima do lateral esquerdo Reinaldo, ex-Grêmio, ex-São Paulo, ex-Ponte Preta de Campinas, que hoje está na equipe do Mirassol, fez um pênalti infantil e acabou, claro, o Santos acabou cedendo o empate e o Reinaldo empatou e ficou no 1-1. E aí o Neymar ficou conhecido começando como herói, depois terminando como vilão. Então, a verdade foi essa. Bom, então é isso aí, gente. Então vamos falar aqui. Então o Neymar, eu acho que ele pode, ele vai ajudar muito o Santos. E eu acho que com alguns reforços que chegaram do Rony e também do próprio Moisés, eu acredito que com o Neymar, esses jogadores vai potencializar a qualidade entre o meio campo e o ataque do Santos. Então por isso que eu falo que eu acho que, na minha opinião, o Vojvoda não pode tirar o Gabriel Bom Tempo, tem que manter ele. Esse negócio de ficar colocando 3 volantes, ficar com medo, desculpa, o técnico não pode ter medo não, o técnico tem que ser ousado. O técnico tem que treinar o time, entrosar os jogadores, saber que o time marque bem, mas também ataque bem. Não adianta só marcar e não atacar bem. Então, o futebol tem que haver um equilíbrio entre defesa, meio campo e ataque. Por mais que agora o Willian Arão, para mim, é uma peça importante no meio campo, para mim ele protege muito a defesa, acho que ele faz uma diferença, ele consegue marcar bem no sistema defensivo do Santos, coisa que o João Schmidt não faz, né? O João Schmidt é fraco, então acho que o Santos, com o Willian Arão, vamos lá, o Willian Arão, Gabriel Bom Tempo e também o Gabriel Menino, eu acho que o time ganha uma qualidade extrema, porque o Gabriel Bom Tempo ele não só pode jogar de volante, mas pode jogar como meia, já jogando do lado direito, que para mim ele rende jogando naquele lado do campo. E o Gabriel Menino jogando mais centralizado, é um jogador também que na sobra pode chutar uma bola, chuta bem de fora da área, é um jogador que arrisca, então, e o Willian Arão é um jogador que marca bem, ele marca, destrói e sai para o jogo, tem um bom passe e também, ele consegue orientar e organizar a defesa também, ele ajuda muito a defesa, então, e dá uma proteção para o sistema defensivo, o próprio Willian Arão. Então, para mim, o Santos ganha muito. Para mim, é uma peça importante no meio campo do Santos Futebol Clube, o Willian Arão. Ele fez muita falta nos últimos jogos do Santos. Cá entre nós, fez muita falta. Então, acho que agora o Santos ganha muito com ele no time do Santos. Não só o Neymar, que claro, que eleva o patamar do time, mas o Willian Arão, ele dá uma sustentação no meio campo e também uma proteção do sistema defensivo. E para mim o sistema defensivo cometeu muitas falhas, mesmo com o Luan Pérez jogando junto com o Zé Ivaldo, ou o Luan Pérez jogando junto com o Adonis Frias. O Alex Duarte, que para mim é fraco, contra a Chapecoense ele foi um desastre, né? Então eu acho assim, o Santos, então por isso que o Santos está correndo atrás de zagueiro, só que é para ter corrido atrás antes, né? Não agora. Esperou a água bater na bunda e não adianta nada. Então, acho que por isso que a diretoria e o presidente cometem esses erros, que até o ano passado cometeram esses erros e esse ano voltou novamente a cometer esses erros. Não pode. Isso aí prejudica muito o futebol do time dentro de campo, dentro do campo esportivo. A verdade é essa. Atrapalha demais. Então, isso aí, gente. Então, essa é a minha opinião sobre Neymar. Neymar, eu acho que agora, o importante agora é ele focar no Santos, depois pensar na seleção brasileira. Ele já não pode, chegar atropelando, passar a carroça em cima dos bois. Não adianta. Primeiro, foco total no Santos, bom desempenho, destaque, gols, e quem sabe, se conquistar um título, melhor ainda, porque isso aí vai ajudar muito do Neymar, talvez, caso o Santos chegue a uma final de um Campeonato Paulista, né? Ele possa ainda, quem sabe, já aumenta mais ainda as chances, as possibilidades dele não só de estar na seleção brasileira, mas também e jogar mais uma Copa do Mundo em sua carreira. Então isso aí, o Santos Futebol Clube, que agora há uma expectativa muito grande e acredito que talvez o
Até o próprio Vojvoda disse na coletiva que vem Neymar capaz de voltar à seleção, porque ele tem classe mundial, né? Então o próprio Vojvoda falou que vibrou com a vitória de 6-0 e, claro, no jogo, e pede equilíbrio para o duelo contra o Novo Horizontino, que precisamos de equilíbrio. É isso mesmo. Foi o que eu acabei de frisar aqui agora há pouco. Frisei que o Santos tem que ter equilíbrio. Defesa, meio campo e ataque. Porque se não tiver isso, vai perder feio para o Novo Horizontino. Vamos lembrar que o Novo Horizontino goleou o Palmeiras, tá? 4-0. O Novo Horizontino é um time perigoso. O Santos não pode errar contra o Novo Horizontino. O Santos não pode. Tem que estudar o adversário e conseguir, claro, fazer gol logo para que o adversário talvez se desespere e onde que aí dá para o time conseguir construir um bom resultado e a classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Mas tem que tomar muito cuidado com o Novo Horizontino, é um time muito perigoso, tá? Então acredito que o Vojvoda falou que ele evita cravar que o camisa 10 será titular contra o Novo Horizontino no próximo fim de semana. Ele disse que não crava que o Neymar começa como titular no jogo contra o Novo Horizontino. Mas mudanças sempre vão pela estratégia de jogo, análise do rival, análise do nosso próprio time. E sobre o Neymar, sim, ele já estava com bom treinamento, mas eu queria ver ele em uma partida oficial. Então, somou 50 minutos na segunda parte. Temos uma semana pela frente para preparar. Vamos aguardar, porque o Neymar deu para perceber que fisicamente ele tá bom, viu, tá? Fisicamente ele tá bom, psicologicamente também. Eu acho que deu para perceber que ele está bem, tá? E agora o lance lá do zagueiro do Velo Clube, lance pra, vermelho. Vermelho, né, o Klaus? Para ter expulsado o zagueiro queria quebrar a perna do Neymar. O Neymar ficou revoltado. Sério, ficou putz putz, para não falar o palavrão aqui, ficou putz com o zagueiro do Velo Clube. Então não pode. E claro que o Vojvoda vem sendo muito questionado, né? Porque acredito que essa vitória do Santos deu uma sobrevida ao Vojvoda. Eu espero que pelo menos agora, de ter visto o desempenho do time, e que ele encontre o verdadeiro time para jogar. Pelo amor de Deus, não coloque João Schmidt e Lautaro Dias. Pelo amor de Deus, o Vojvoda, pare de relacionar esses caras. Esses jogadores não servem para jogar no Santos. Não é possível que um técnico se insiste com um jogador ruim, que não está rendendo nada. Não dá, João Schmidt não dá mais. O Lautaro Dias também não dá mais. Então acho que o Vojvoda tem que colocar o melhor time para jogar. Nada de colocar 3 volantes, pelo amor de Deus. O Ilharão e o João Schmidt não podem jogar juntos. Não podem. João Schmidt, para mim, não dá para jogar com ele, entre ele e o Ilharão. O João Schmidt, ele não chuta de fora da área. Toda hora recua a bola pro goleiro. E me irrita um tanto, gente. Olha, coisa que mais me irrita é recuo de bola. Não gosto disso. O volante tem que atacar. Tem que dar profundidade. Não ficar recuando bola pro goleiro. Toda hora recuando. É incrível. O Ilharão não vejo recuando bola pro goleiro. Sempre vai para frente. Agora o próprio João Schmidt, meu amor de Deus, parece que ainda ele tem os costumes do estilo Carille. É incrível. E sendo que agora tem o Vojvoda e ele comete os mesmos erros. Então, espero que vamos aguardar que agora o Santos agora terá uma semana cheia de treinos no CT Pelé. Então, acredito que talvez o Vojvoda comece com o Neymar no banco de reservas e coloque no segundo tempo, para pegar o adversário cansado. Ou comece com o Neymar jogando, vamos saber, né, com detalhes, claro, dias antes do jogo, né, através das informações do próprio técnico argentino que disse que o Neymar ele tem classe, né, classe mundial, porque ele vê a capacidade de Neymar voltar à seleção brasileira. Foi o que eu falei, ele tem que mostrar o seu melhor no Santos. E apesar da vitória, uma bela vitória contra o Velo Clube de Rio Claro por 6-0. Bom, então é isso aí, gente. Então, agora uma pergunta rapidinho antes de encerrar aqui o programa. Se acaso o Santos enfrenta o Palmeiras, se avance, talvez chegue à final. Não vou falar que vai chegar à final, talvez chegue à final. Eu espero que chegue, claro.
vou torcer para isso. Neymar, ele vai ou não jogar no gramado sintético caso dê um Santos e Palmeiras na final? É a pergunta. Sei lá, eu acho que o Neymar tem que jogar, porque no contrato do atleta não tá lá escrito lá, Neymar, no contrato ele não pode jogar no gramado sintético. Isso não existe, tá? Isso não existe. Se o jogador recusar a jogar, a defender o time, só porque vai jogar no gramado sintético, vamos parar, né? Por mais que o Neymar critica, né? Ele não gosta de jogar no gramado sintético, ele falou. Agora a questão não é dele não gostar do gramado sintético e não jogar. E sim, eu acho que o jogador tem que defender o time. Vale lembrar que o Neymar jogou no gramado sintético, tá? Lá na MRV Arena, em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro. O Santos jogou com aquele uniforme lá azul turquesa, relembrando o time de 2012. Então, o Neymar jogou. Vamos esquecer disso, tá? Só que no Allianz Parque ele não jogou no estádio do Botafogo, lá o Engenhão também não jogou no gramado sintético. Então, a questão é essa. Então, o Neymar já jogou em alguns gramados sintéticos, por mais que ele seja contra, tá? Mas eu acho que ele tem que jogar, porque no contrato não está escrito lá, é proibido o Neymar jogar no gramado sintético. Isso não existe, tá? Quem acha que isso existe, desculpa, tá viaja na maionese, tá? Viaja. Porque o Neymar tem que jogar. Tem que defender. Está defendendo este clube que está aqui ao fundo. Santos Futebol Clube. Tem que respeitar a instituição. Não pode deixar o time na mão. Nunca. De forma alguma, nunca. Bom, vou encerrando aqui esse vídeo. Amanhã eu volto, claro, com mais detalhes, informações e também expectativa de Novo Horizontino e Santos confirmado. O jogo será no domingo, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 4 horas da tarde, 16 horas no horário de Brasília. E a venda de ingressos já estão ali, né, dentro, vocês ficam sabendo mais detalhes e informações no site globesport.com. Então, equivale entre 100 a 200 reais, a meia que é 100 reais, 200 reais o ingresso, caso você vá talvez você vá sozinho, não sei. Aí, claro, aí uma criança ou alguém, um acompanhante, talvez pague a meia, não sei como funciona. Mas, então, equivale uns 200 reais o valor do ingresso. Então, você, torcedor santista, garanta já o seu ingresso para o jogo entre Novo Horizontino e Santos, domingo, 4 horas da tarde, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte. O jogo será às 16 horas, com transmissão 16 horas, 4 horas da tarde, no horário de Brasília, com transmissão da TNT Sports e HBO Max. Um forte abraço, amanhã eu volto com mais informações do alvinegro mais famoso do mundo. Valeu, galera, tchau.